Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cor na Voz. Uma pergunta para começar o vídeo: vocês conhecem Game of Thrones? Vocês já viram Game of Thrones? Acho que já, né? Game of Thrones é uma série muito famosa da MTV ou MTV Max e ela é muito gigante, tem várias temporadas, tem muita coisa para comentar, mas a gente, para esse vídeo, vai comentar especificamente de uma entidade que existe no universo de Game of Thrones, o Corvo de Três Olhos. Inclusive, eu mencionei ele lá na Simbologia dos Corvos. Eu vou deixar o Simbologia dos Corvos aqui no card para você que não assistiu. Mas eu dei uma mencionada nele lá. Hoje, a gente vai aprofundar na identidade mitológica desse Corvo de Três Olhos e nas capacidades e poderes que ele tem. A gente vai falar principalmente do Brian Stark, que é o mais conhecido ali, que vai é o receptáculo do Corvo de Três Olhos. Tá? A gente vai principalmente falar dele. Mas vamos começar o vídeo. O Corvo de Três Olhos é uma entidade em Game of Thrones, é tipo uma divindade ou algo assim. Ele não tem um receptáculo só, ele apresenta vários receptáculos ao longo da história, e esse aí na sua tela foi o primeiro Corvo de Três Olhos, que está vinculado à Árvore da Vida. A gente vai falar um pouquinho mais dessa árvore depois, e a gente vai explicar como é que funcionaria, mas lembra que eu falei com vocês que o Brian Stark era o nosso principal alvo? Pois é porque o Brian Stark é o receptáculo atual do Corvo de Três Olhos e é ele que a gente acompanha ao longo da história. O corvo de três olhos é representado justamente pelo que o nome indica, um corvo com três olhos, sendo dois olhos normais e um olho na testa. Mas até isso tem significado, porque o corvo de três olhos tem a principal habilidade de ver tudo. Como assim ver tudo, João? Passado, presente, futuro. Eventos atuais, eventos que não aconteceram ainda, ou seja, futuro, e eventos que estão acontecendo. Então, quando o Brian Stark começa a entender os seus poderes, ele consegue ver eventos que estão acontecendo, mesmo ele estando à distância. Ou seja, ele está lá, por exemplo, vou te dar uma ideia, ele está lá na floresta, ele vê o Winterfell, o que está acontecendo agora, tipo, ouvindo e vendo. João, mas como é que pode ser isso? Porque ele vê através de outros animais. Ele vê através do que a gente chama de manifestação de outros animais, ou que eles chamam de ink, que é a habilidade do corvo de três olhos, do receptáculo do corvo de três olhos, de transferir a sua mente, parcialmente ou totalmente, para animais como lobos, corvos, cervos e até outras pessoas. Embora esse negócio de outras pessoas tenha um risco e seja perigoso. A gente vai entrar nesse detalhe depois. Mas o ideal aqui é que o Brian Stark e qualquer outro receptáculo do corvo de três olhos tem literalmente três olhos, passado, presente e futuro. Consegue ver tudo. Consegue ver eventos que já aconteceram, eventos que vão acontecer e eventos que estão acontecendo. É importante demarcar que a visão futura é fragmentada. Ele tem vislumbres do futuro, muitas vezes confusos e caóticos. Ele não pode prever com precisão o futuro que vai acontecer. Mas ele tem vislumbres do futuro, por exemplo, alguém matando alguém, e às vezes ele pode querer evitar. Como é que ele faria isso? Manipulando eventos ou pessoas. Eu vou explicar isso depois, mais para frente. Mas é importante visar isso. A visão do futuro é limitada. A visão do passado e do presente é ilimitada. Ele pode ver qualquer evento no passado ou qualquer evento que esteja acontecendo momentaneamente no presente, independente da distância que ele esteja. Dominar o corpo de animais por completo, como lobos, corvos e outros tipos de animais, é muito fácil, porque os animais são seres irracionais, é tranquilo para ele, né? É uma habilidade padrão. Ele pode dominar o seu lobo ou dominar outros animais e vagar com a consciência dele, como se ele literalmente fosse um animal e tendo todo o nível de raciocínio dele e tudo mais, ver o que o animal vê, escutar o que o animal escuta. E ele também pode fazer isso com humanos. Eu falei que ele podia, lembra? Só que tem consequências. Eu vou pegar o exemplo que já aconteceu na série, que é o Rodor. Quando ele domina o corpo do Rodor num evento passado, ele consegue controlar o Rodor no evento presente. Só que ele causa uma deficiência cognitiva no Rodor, que nasceu perfeito, porque ele linka a habilidade do Rodor, o pequeno Rodor, de ver o evento no futuro. Ou seja, ele causou uma deficiência cognitiva no Rodor desde a infância. Ou seja, tem consequências. Ele não pode dominar o humano sem consequências. Talvez ele poderia ficar por um tempo limitado sem consequências, mas a gente não sabe ao certo quanto. Se você considerar que o corpo do primeiro hospedeiro do corvo ainda está vivo e preso às raízes, o Brian também poderia se manter vivo, preso às mesmas raízes, infinitamente, né, até um determinado período muito alongado.
Só que para isso ele teria que ficar preso às raízes da árvore, que é chamada de árvore da vida, ou árvore dos corvos, ou árvore dos mistérios. Tem muitos nomes, dependendo do livro, do mito, enfim, da mídia. É, mas aí ele teria que ficar preso, enraizado na árvore. E eu não sei se ele gostaria dessa ideia, né? Aconteceu com o primeiro corvo, né? O primeiro hospedeiro ali dos corvos, ele fez isso. Tanto que o corpo dele ficou preservado ali na árvore e ele ainda está com uma semiconsciência, embora ele não seja o hospedeiro atual da entidade conhecida como Corvo de Três Olhos. Mas o Brian, em tese, poderia fazer isso. O que a gente acompanha é um Brian descobrindo seus poderes, né? Ele não tem controle total dos poderes da entidade conhecida como Corvo de Três Olhos, e mesmo assim ele demonstra algum nível de habilidade. Agora imagina se ele fosse treinado pelo primeiro hospedeiro do Corvo e aprendesse literalmente todas as habilidades dele e se conectasse, tipo, de forma livre e espontânea, às raízes da árvore e ficasse lá preservado. Ele poderia tranquilamente manipular corpos humanos por curtos períodos de tempo e influenciar eventos, controlando todo o Westeros como marionetes, a ponto dele mesmo ser o rei ou ele colocar no trono quem ele quisesse. Porque se ele pode ter vislumbres do futuro, ele saberia mais ou menos o que está para acontecer. Ele também pode influenciar o passado. Vendo o passado, ele pode contar segredos que as pessoas não querem que conte, fazendo com que as intrigas de Westeros aconteçam, manipulando guerras e parando guerras. Se for preciso, ele começaria uma guerra ou pararia uma. Ele também poderia literalmente possuir animais e apoiar determinada frente de guerra, como por exemplo apoiar o seu próprio irmão, né, o Jon Snow, ou simplesmente tornar a casa Stark a casa mais poderosa de toda Westeros. Isso com a habilidade do Corvo, se ele despertasse todas as habilidades, é lógico, né? Isso é um precedente de que ele seria um rei nas sombras. Ele não usaria uma coroa, porque ele estaria preso na árvore lá. Ele não poderia ser o rei, não poderia sentar no trono de ferro, mas ele poderia manipular todas as cordinhas e colocar quem ele quisesse no trono. Inclusive manipulando o corpo e a vontade desse rei que ele colocasse lá. Entendeu como é que pode ser perigoso esse poder? É claro que o Corvo de Três Olhos é visto como um guardião e um protetor do equilíbrio, mas se ele quisesse usar isso a favor de adquirir poder, conseguiria muito fácil. Mas para isso ele teria que ter o domínio completo de suas habilidades. De novo, quais são essas habilidades? Manipulação de animais, manipulação de passado, presente e futuro, com vislumbres do futuro, ele não consegue ver o futuro por completo. Ele também consegue possuir corpos humanos por curtos períodos de tempo, sabendo que não pode ficar muito tempo, senão ele causaria consequências ao hospedeiro e talvez à própria mente. Então teria que ser muito curtos períodos de tempo, teria que influenciar ali como ecos nas sombras. Bom, galera, esse foi o vídeo do Corvo de Três Olhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal. Lembrando, eu vou deixar o vídeo da simbologia dos corvos aí no card, só você pegar e assistir, se você ainda não viu. E esse foi mais ou menos o vislumbre das capacidades do Brian se ele se tornasse um Corvo de Três Olhos por completo. O que a gente acompanha é a evolução dele, né? Então a gente não viu ele por completo com toda a totalidade dos poderes. E, como eu disse, ele pode fazer muita coisa. E aí a gente não pôde ver essa totalidade, né, dos poderes dos corvos de três olhos. Digamos que foi um potencial desperdiçado. Mas comenta aí, o que você acha que dá para fazer com esse poder, com essa habilidade? Mesmo com as restrições de possuir corpos humanos por muito pouco tempo, o que você acha que dá para fazer?